Olá, todos vocês que gostam do nosso canal. Hoje vamos tentar responder a uma questão que há muito tempo inúmeras pessoas se perguntam. Afinal de contas, extraterrestres existem ou não? Essa é uma pergunta muito comum para quem ainda não entende muito a respeito do tema. O fato é que por todo o planeta, desde os primeiros vestígios da espécie humana, existem também inúmeros registros de avistamentos de objetos luminosos no céu, aparelhos voadores, e seres estranhos não identificados. Em todos os continentes é possível encontrar evidências que os nossos antepassados conviveram de perto com seres inteligentes. Em Nazca, no Peru, pilotos de aviões civis e militares descobriram no início do século XX, gigantescos desenhos no solo do deserto, feitos pelo antigo povo Nazca. Esses desenhos são tão grandes que só podem ser vistos do alto, por quem os sobrevoa. Outro mistério que intriga os cientistas são os sítios arqueológicos de Pumapunco, na Bolívia, e Machu Picchu, no Peru. Nestes locais existem edificações pré-colombianas construídas com gigantescos blocos megalíticos, alguns pesando entre 10 e 100 toneladas, cortados com precisão e transportados até o alto de uma montanha e encaixados uns aos outros com precisão, tarefa que até hoje, com toda a tecnologia moderna, seria impossível de realizar. Quando falamos em relatos de contatos com extraterrestres, é possível encontrar desde pinturas rupestres feitas em cavernas, os mais variados desenhos, petróglifos, agroglifos, menções em antigos textos sagrados como os Vedas indianos, e mais recentemente, em fotografias e vídeos gravados por populares, por circuitos de monitoramentos de casas e prédios comerciais. Aparições sem explicação já foram captadas também por câmeras instaladas em aviões militares e até mesmo pela Estação Espacial Internacional. Esses estranhos fenômenos já apareceram em sofisticados sistemas de radares de tráfego aéreo, que constataram um verdadeiro festival de objetos voadores não identificados em suas telas. Um desses intrigantes objetos é um satélite artificial, de origem desconhecida que gira em uma órbita de polo a polo ao redor de nosso planeta. Esse OVNI, apelidado de Cavaleiro Negro, foi descoberto em 1954 pelo astrônomo americano Lincoln LaPaz, da Universidade de Novo México. Nesta época ainda não havia tecnologia para enviar satélites ao espaço, e o nosso primeiro só seria lançado em 1957. O Cavaleiro Negro já foi fotografado pela Estação Espacial Internacional, pelos ônibus espaciais e visto por diversos astronautas. No Brasil, país que possui dimensões continentais, dezenas de avistamentos e contatos acontecem todos os anos. Alguns lugares como Quixadá, São Tomé das Letras, Peruíbe, Varginha, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães e outros são famosos pela frequência que esses fenômenos ocorrem. Segundo ufólogos e pesquisadores do assunto, a maior parte do que acontece é acobertado pelo governo brasileiro, a exemplo do americano. Em seguida a esse acobertamento, os governos começam a emitir reiteradas desinformações, com o intuito de causar confusão e desacreditar testemunhas e pesquisadores do fenômeno. Foi exatamente isso que ocorreu no caso Varginha, no Brasil, e no caso da queda de um UFO em Roswell, nos Estados Unidos. Com a popularização da internet, pessoas do mundo inteiro passaram a realizar a mais intensa e frequente troca de informações nunca antes vista pela humanidade. Por isso, a cada dia está mais difícil para as autoridades governamentais fazerem esse tipo de informação desaparecer. A facilidade de acesso a equipamentos de filmagem e fotografia, da década de 80 em diante, e mais recentemente, o acesso a smartphones permitiu a qualquer um registrar imagens a qualquer momento e em qualquer lugar. Isso facilitou muito para que vários registros simultâneos pudessem ser feitos, e todos esses registros têm sido postados na internet, viralizando rapidamente. Quanto maior o número de testemunhas registrando um fenômeno desses em fotos ou vídeos, maior a probabilidade de sua autenticidade. Da década de 90 até hoje, e diante da grande dificuldade em ocultar esse tipo de fenômeno, e da grande pressão popular, os governos de diversos países já admitiram, e começaram a liberar provas documentais da existência de vida inteligente, oriundas de outros planetas ou dimensões, e que os vêm estudando. Um grande número de fontes confiáveis tem vindo a público esclarecer que, de fato, existem seres inteligentes nos visitando, e que governos sabem e escondem isso de sua população, com o alegado motivo de evitar pânico generalizado. Essas fontes são
Autoridades e ex-autoridades políticas, militares de alto escalão, ex-astronautas, pilotos de aeronaves militares e civis, cientistas, policiais, pesquisadores e diversas testemunhas civis. Uma dessas fontes mais importantes é Paul Hellyer, que ocupou o cargo de ministro da Defesa do Canadá. Em entrevistas em programas de TV, ele afirmou categoricamente que extraterrestres existem e muitos deles trabalham em colaboração com governos terrestres. Vários ex-astronautas também já fizeram declarações sobre a existência de vida extraterrestre. Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, afirmou que acredita em vida em outros planetas e que já viu coisas estranhas no espaço. Edgar Mitchell, outro astronauta da Apollo 14, também afirmou ter certeza da existência de ETs. Além dos avistamentos de objetos voadores estranhos e encontros com seres inteligentes não humanos, existem pessoas que relatam terem sido abduzidas, sequestradas por esses seres misteriosos, e levadas para suas espaçonaves, onde tiveram parte de seu sangue retirado deles sem permissão. Outras pessoas relatam que depois desse tipo de experiência, foram submetidos a exames laboratoriais que descobriram a presença de estranhos implantes em seus corpos. Algo parecido com um pequeno chip, que em alguns casos transmitiam sinais codificados que poderiam servir para rastreamento ou comunicação. No Brasil, dentre as diversas ocorrências anuais, tivemos 3 importantes casos que foram investigados a fundo por autoridades civis e militares, resultando em milhares de páginas de relatórios, fotografias e filmagens a respeito. São eles: a Operação Prato, a noite oficial dos OVNIs no Brasil, e o caso do ET de Varginha. A Operação Prato aconteceu em 1977, onde um grupo de 60 militares da Força Aérea Brasileira foi enviada para investigar e proteger a população dos municípios de Colares, Ilha do Mosqueiro, Ananindeua e mais alguns municípios onde estavam acontecendo uma série de intensos avistamentos e ataques por OVNIs à população ribeirinha da região norte do Pará, próximo à Ilha do Marajó. Durante 4 meses de investigação, esse grupo de militares liderado pelo capitão Wirange Holanda, produziu cerca de 2.000 páginas de relatórios, centenas de fotografias e cerca de 30 horas de filmagens de tais fenômenos que ocorreram no local. A noite oficial dos OVNIs no Brasil. O dia 19 de maio de 1986 foi marcado como o dia em que a aeronáutica reconheceu oficialmente a presença de OVNIs nos céus do Brasil. Naquela noite, os radares da Força Aérea e de diversos aeroportos entre São Paulo e Rio de Janeiro detectaram cerca de 21 desses objetos. Os OVNIs também foram avistados e relatados por pilotos de voos comerciais e militares. O assunto chegou ao conhecimento do alto comando da Força Aérea, o Brigadeiro Otávio Júnior Moreira Lima, que autorizou que caças da Força Aérea saíssem em perseguição aos OVNIs, pois representavam sério perigo para a aviação do país. Os caças conseguiram chegar perto dos OVNIs, que logo em seguida fizeram manobras impossíveis para uma aeronave terrestre, e desapareceram do alcance dos caças, com velocidades incríveis. Pouco tempo depois, o ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu uma declaração em rede nacional, admitindo que haviam objetos voadores não identificados no espaço aéreo brasileiro, e que os caças não conseguiram interceptar, devido à grande agilidade desses objetos e às altíssimas velocidades que rapidamente atingiam. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. O caso Varginha. O pequeno e pacato município de Varginha, no estado de Minas Gerais, entrou para a história da ufologia mundial no dia 20 de janeiro de 1996, quando 3 jovens encontraram um ser extraterrestre em um terreno baldio nos arredores da cidade. As jovens Kátia Andrade, de 22 anos, Liliane Fátima da Silva, de 16 anos, e Valquíria, de 14 anos, estavam passando por uma rua, quando se depararam com uma criatura de cerca de 1,60 m de altura, magro, com olhos vermelhos e 3 protuberâncias na cabeça.
A criatura apresentava uma cor marrom amarelada, aparentava estar desnorteada e exalava um odor muito forte, parecido com amônia. As meninas correram assustadas e contaram aos pais. A história correu pela cidade. Mas o que poucos sabiam é que um objeto voador não identificado, do tamanho de um micro-ônibus, havia caído na região rural do município. Como esse objeto já estava sendo rastreado pelas autoridades, imediatamente enviaram um comboio de militares vindo da Escola de Sargentos do Exército, localizada na cidade de Três Corações, para acompanhar o caso. Segundo moradores da cidade, os militares fizeram um cerco e capturaram 3 criaturas. Uma delas foi capturada pelo soldado PM, Marco Eli Xerez, de 23 anos, que após ser arranhado pela criatura, adquiriu uma grave e desconhecida contaminação que o levou a óbito. O exército negou veementemente a operação, porém, diversas testemunhas relataram a movimentação altamente suspeita do exército em Varginha. De acordo com testemunhas, pelo menos uma das criaturas foi levada para o hospital regional da cidade, e depois para a Universidade de Campinas, em São Paulo. As evidências que estamos sendo visitados estão por toda parte. Aos poucos, os governos de diversos países começam a liberar informações que antes negavam e acobertavam. Estados Unidos, Chile, Brasil, França, Canadá e Reino Unido já começaram a liberar informações e relatos dos mais diversos tipos de avistamentos, que eles mesmos coletavam secretamente. Recentemente o governo dos Estados Unidos divulgou imagens de gravações autênticas feitas por caças da Força Aérea Americana mostrando OVNIs, em manobras impossíveis para aeronaves construídas por tecnologia humana. Que estamos sendo visitados há milhares de anos por seres inteligentes, não resta mais dúvida. A pergunta agora é, quem são e o que querem esses seres que nos visitam? E você, já viu algum objeto voador não identificado? Se inscreva no canal, deixe o seu like e comente. Sua participação é importante.